Meus irmãos, quantos não estavam aqui à tarde? Levanta a mão. Não estavam? Não estavam. Chegaram agora. Amém. Deixa eu pôr aqui o relógio. Pronto. Amém. Nós falamos um pouco sobre Asa. E a Rebeca pediu para que nesse momento eu falasse um pouco acerca da questão do Espírito Santo. E às vezes nós falamos do Espírito Santo e trabalhamos a questão de Atos capítulo 2, como se o Espírito Santo só atuasse, só estivesse, só se manifestasse lá a partir de Atos dos Apóstolos capítulo 2, na chamada efusão do Espírito. Quando o Espírito Santo desce, os discípulos estão orando, os irmãos lembram, né, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa judaica, Páscoa judaica instituída, eu estou falando, o inimigo se levanta, eu começo a pregar, o inimigo começa irmão quer que eu vá ajudar na mesa aí para arrumar ou não precisa, tá bom assim? Eu vou falar com a Bela quando eu chegar em casa. Belinha. Então, lá em Atos 2, a descida, como eu falava, 50 dias após o Pentecostes, é a Páscoa judaica ou a Pessa, não é? Então, os discípulos estão comemorando, eles tinham celebrado a última Páscoa com Jesus. Lembra? Eles celebram a Páscoa última com Jesus, e aí Jesus dá uma declaração, lá em Mateus 24, 19. Ele diz assim: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque havia uma promessa lá em Joel capítulo 2, versículo 27 e 28, que nos últimos dias os velhos teriam visões, os jovens teriam sonhos, e toda a terra se encheria. Parte dessa profecia foi cumprida, como nós sabemos, porque o próprio apóstolo Pedro, quando os homens que estão lá celebrando o Pentecostes, eles olham e percebem que os apóstolos estão falando línguas diferentes, e viam como chamas de fogo sobre a cabeça deles, e perguntam: eles estão bêbados, eles estão alcoolizados. E Pedro chama à memória a profecia de Joel, dizendo que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vem para testemunhar, para que nós possamos testemunhar, porque só o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não conseguimos. E aquele poder que Paulo fala lá em Romanos 1, que o Evangelho é o poder de Deus, ali a palavra grega é dínamos. Ou seja, um poder de dinamite capaz de convencer o homem acerca do seu pecado. Eu não sou capaz, e por mais retórica, por mais lógica, por mais que eu estude, eu não sou capaz de convencer o homem do seu pecado. Eu posso convencer a ele ser um religioso. Então ele diz: eu aceito Jesus, eu venho, mas ele só abraçou uma religião. Mas o poder de Deus, através do Espírito Santo, ele transforma o homem. Essa transformação no grego chama metanoia. Metanoia é como se a pessoa estivesse andando, ele tem uma transformação na mente, ele vira radicalmente, ele dá uma volta de 180 graus. Então ele está caminhando para cá, o Espírito Santo o convence do seu pecado, ele se arrepende. Quando ele se arrepende, ele muda de direção. Por isso que se alguém disser que se converteu, que alguém aceitou Jesus e não mudou de direção, alguma coisa está errada. Ele simplesmente abraçou uma religião. Porque não é possível, Efésios capítulo 2, diz o apóstolo Paulo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não tem a capacidade de reagir. Um morto, se você enfiar uma faca ou um alfinete, tanto faz, ele não reage. Quando o apóstolo Paulo fala: eu estou morto, eu não tenho capacidade de reação. Eu estou separado de Deus.
Aí, quando o Espírito Santo entra nele, o convence, ele tem uma mudança, ele ressuscita com Cristo, e aí ele muda a sua direção. Nada mais que ele entendia da vida faz sentido. Agora, todo o sentido está no Kyrios, que é uma palavra usada no Novo Testamento para Senhor. Ou seja, agora, a partir do momento que eu fui convencido pelo Espírito Santo, através da palavra que alguém estava transmitindo ou testemunhou para mim, no poder do Espírito Santo, eu tenho uma metanoia e eu mudo de posição. Eu não estou mais morto. Agora, com essa transformação, eu ressuscitei. Agora eu estou vivendo nas regiões celestes, junto com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Filipenses capítulo 1. Não sou eu mais quem vivo, agora Cristo vive em mim. É uma outra vida, é uma novidade. Por isso o apóstolo Paulo vai falar que nós andamos em novidade de vida. A partir de agora eu nasci de novo. É o que Jesus, lá em João capítulo 3, está tentando ensinar, explicar para Nicodemos. Nicodemos é um mestre da lei, vai à noite para visitar Jesus, e quando ele chega para visitar Jesus, Jesus diz, olha, só uma coisa, você precisa nascer de novo. Ele diz, como que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele diz, mas você sendo mestre em Israel, não entende essas coisas? Você precisa nascer da água e do Espírito. O apóstolo Pedro vai falar da água, a lavagem da água, pela palavra. E pelo Espírito Santo que nos transforma. Nós nascemos de novo. E esse novo nascimento só pode ser operado no poder do Espírito Santo. Às vezes a gente não entende isso. Quando você prega o testemunho, quando você fala as boas novas de Cristo, quando você está compartilhando a sua experiência com alguém, só pode ser entendida no poder do Espírito Santo. Deixa eu explicar aqui para você entender. Eu acho que eu já conheci uma vez isso, mas eu queria repetir. Imagine que você tinha um amigo, vocês viveram a juventude, a infância juntos. Com 23 anos você precisou sair de Itapipoca e foi para São Paulo trabalhar. Lá em São Paulo você aceitou Jesus, se converteu, uma conversão radical. Dali 20 anos, você já está aí com uns 40 e poucos, 50 anos, você volta para Itapipoca e encontra seu amigo, o João. O João diz, ei, Mário, quanto tempo você estava em São Paulo, como foi e tal, não sei o quê. Aí ele olha para você, você está um pouco diferente, você diz, eu preciso falar o que aconteceu, João. O que foi? Eu andava numa vida errada. É mesmo? É. Em São Paulo eu desgracei minha vida. Verdade o que aconteceu. Eu estava completamente, fui para... Mas aí eu encontrei Jesus. Ele se encontrou quem? Jesus. Que Jesus? Eu não conheço aqui de Itapipoca. Você diz não. Jesus, o Filho de Deus. Ele diz, você encontrou quem? O Filho de Deus. Aquele que morreu há 2000 anos atrás. Você diz esse mesmo. Mas onde é que você viu ele? Você estava no cemitério? Diz, não, ele ressuscitou e ele falou comigo. Rapaz, como é que é isso? Eu estava morto, mas você morreu? Não, eu não morri, mas eu estava morto. Como estava morto? Nos meus delitos e pecados. Então você morreu não carnalmente. Eu morri, eu estava morto espiritualmente. Mas hoje eu ressuscitei. Você ressuscitou? Eu ressuscitei com Cristo. Eu não estou aqui, eu estou sentado nas regiões celestes. Como é que ele olha isso? Espera aí, Mário, então você estava morto. Aí esse Cristo de 2000 anos ressuscitou lá e agora você ressuscitou com ele? E você não vive mais aqui? Mas eu estou te vendo. Rapaz, mas agora o Espírito Santo vive em mim.
Quem é o Espírito Santo? Espírito Santo é o mesmo, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 deuses em um só. É a Trindade, é Deus Pai, eles são um. Se manifestam em 3 formas diferentes. Ele diz, rapaz, tu estava doido mesmo. Você continua com as drogas? Não, eu parei. Você acha que a pessoa consegue entender racionalmente isso? E aí você quer impactar ele e diz, o diabo é que vivia na minha vida. Você diz, quem? O diabo? Que é isso, rapaz? Como assim? Ele que era o Senhor da minha vida. Mas aí eu morri, ressuscitei com Cristo e estou lá. E agora Deus vive em mim. Quem vive em você? Deus. Rapaz, mas eu não estou vendo nada. Paulo vai falar que o evangelho é loucura para os que se perdem. Você acha que você consegue explicar para o teu amigo que é novo nascimento? E aí ele fica curioso e diz, o que eu tenho que fazer? Você precisa nascer de novo. Precisa o quê? Como assim? Você precisa morrer para você. Eu morrer? É loucura ou não é? Por isso que Paulo fala em Coríntios 2 que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Você está entendendo por que você precisa do Espírito Santo? Se não for o Espírito Santo para convencer essas verdades, imagina se ele perguntar para você, quem é que morreu naquela cruz? Foi Deus? O que você responde? Não adianta olhar para mim. Ele é que está perguntando. Quem morreu naquela cruz? Deus? Deus, você está falando que Deus morreu lá? É isso, sim ou não? Eita, comedor de tapioca, responde. Você diz, rapaz, quem morreu lá foi o Deus homem. Quem? Jesus é 100% Deus, 100% homem. Você explica isso? E ele nasceu da Virgem Maria. Virgem. Ela não teve relação sexual com homem nenhum. E como ela engravidou? Pelo Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aquele que vive dentro de você, você diz isso. E aquele que vive dentro de você, que é Deus, que não é aquele que morreu na cruz, mas que é 100% homem, 100% Deus, ele nasceu do Espírito Santo que engravidou uma mulher virgem, é isso? E depois você morreu com ele? E hoje você está lá em cima? Meus irmãos, sinceramente, é loucura ou não é? Você percebe que se você crê, como eu sei que eu nasci de novo, como eu sei que uma das coisas é você perguntar, quando você olha para a cruz, o que é que você vê? Se ele disser assim, eu estou vendo um homem que foi perseguido politicamente pelos religiosos da época. Você precisa nascer de novo. Ele diz, o que eu estou vendo na cruz é um mártir, um homem que queria fazer justiça, um homem bom, mas foi injustiçado pelo Império Romano. Você diz, você precisa nascer de novo. Não, o que eu vejo lá é mais um rabino um judeu, que era um homem bom, mas aí o pessoal ficou com inveja e matou. Você diz, você precisa nascer de novo. O que é que você vê na cruz? Se ele disser aqui, assim, quem morreu na cruz foi o Cordeiro Santo de Deus, o Filho de Deus, que morreu e foi ressuscitado ao 3º dia, e o seu sangue hoje me purifica de todo o pecado e me libertou. Você diz, você nasceu de novo. Porque você entendeu uma coisa que não dá para entender naturalmente. Então, você pergunta, o que você viu na cruz? Dependendo do que ele perguntar, ele precisa nascer de novo. Porque quem nasce de novo, nasce da água do Espírito. Ele tem uma renovação, o Espírito Santo convenceu. Eu não sei explicar, eu creio. Eu creio. Agostinho dizia, eu creio porque não entendo. Se entendesse, não cria. Eu entendo porque eu não creio. Eu creio porque eu não sei explicar. É igual um milagre, para facilitar a vida de vocês. O milagre não se explica, se vive. Eu era cego e agora vejo. Quem te curou, eu não sei. Mas teve um homem que andava e eu clamei.
E quando eu vi, ele pôs as mãos nos meus olhos e disse: é curado, e eu fui curado. Mas ele era médico? Não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E depois Jesus se encontra com ele. E ele diz: agora eu reconheço que é o Senhor. Entender? É Tomé. Lucas 24, Tomé está ali. Ele diz: eu só creio que ele ressuscitou se eu ver. Jesus passa pela parede, está tudo trancado, e aí ele se aproxima de Tomé e diz: toca aqui nas minhas mãos. O que é que tem na mão dele? Os cravos. O que Tomé fala? O que Tomé fala? Pode falar alto. Senhor meu e Deus. Quem está falando isso é um judeu. O judeu, quando ele ia falar de Deus, ele não pronunciava o nome, ele punha a mão na cabeça, precisava estar coberto, tamanha reverência, o zelo. Ele põe a mão aqui, ele não pronuncia. Os escribas, quando iam escrever a Torá, transmitiam, os copistas, quando chegava no nome de Yahvé, por isso que tem o tetragrama, são 4 letras em hebraico. Eles não ousavam escrever ou pronunciar o nome de Deus, tamanha reverência, porque eles estão falando do El Shaddai, eles estão falando do Todo-Poderoso, eles estão falando do Criador. Então ele pegava uma pena, quando escreveu o nome de Deus, ele punha sem as vogais, escrevia o tetragrama, as 4 letras, não pronunciava o nome, jogava aquela caneta fora e continuava copiando com outra caneta, que era uma pena, né? Aquele que tinha um zelo, que esperava o Criador, ele olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Dá para entender o que ele está falando, Tomé? Ele está olhando um homem com o corpo glorificado e ele diz: esse é Deus. Isso só pode ser pelo Espírito Santo. João capítulo 1, 29. Jesus está passando. Seu primo, filho de Isabel, João Batista, ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe o que significa isso para o judeu? Você não faz nem ideia. Ninguém pode tirar ou perdoar pecado, senão Deus. Eu vou repetir, porque você não entendeu. O judeu dizia: ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Tanto que o judeu, no templo, ele tinha a mesa da propiciação. O sacerdote, os judeus vinham uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Eles traziam uma pomba, ou um bode, ou um cordeiro. O sacerdote pegava, cortava a jugular, pegava e aspergia, ele cobria o pecado, ele não perdoava. O sangue de animais cobria o pecado, por isso que Páscoa é peça, passar por cima. E aí era aspergido o sangue. Ele não perdoava o pecado, ele não tirava o pecado, porque Gênesis capítulo 3, versículo 15. O homem peca, Adão e Eva. Você está anotando aí as passagens, né? Ou está ouvindo história? Está ouvindo o Evangelho, então está anotando. Porque você tem que testemunhar isso no poder do Espírito Santo. Diz: olha, ele olha para a serpente e diz: porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e o teu descendente. Tu lhe ferirás a cabeça e tu lhe pisarás pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando do descendente. Gálatas 3,16 vai falar: o descendente que é Cristo, o descendente da mulher. Ou seja, o Messias que viria é o único que tira pecado. O sangue dos animais só cobre o pecado. Como chama aquele gorrinho que o judeu usa e põe na cabeça? Kippá. Kippar, o verbo hebraico, é cobrir. Por isso eu cubro a cabeça em reverência ao Eterno. É assim que o judeu faz. O sangue dos animais só cobre. Agora vamos voltar em João Batista.
Vem um homem andando com sandálias, um judeu, de barba, cabelos compridos, como todo judeu. Ele está andando. João Batista, o profeta, olha e diz, aponta para ele e diz, este é o Cordeiro de Deus. Aonde foi o Cordeiro de Deus? Êxodo capítulo 12. A Páscoa. Veja o versículo 6. O que é que diz lá? Você que está com a Bíblia, crente, a Bíblia. O que diz Êxodo 12? Sabe de cor? Vamos lá, o que diz? Bora, crente. Êxodo 2, vamos. O que diz lá? Moisés, veja o versículo 5. Moisés está instruindo o povo. Porque aquela noite seria a noite que eles sairiam do Egito. Seria a instrução para o que aconteceria na última e derradeira praga, a praga da morte dos primogênitos. O que diz o versículo 5? Toda família vai ter que ter um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser o quê? Sem defeito, macho de 1 ano. Veja o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia desse mês. Que mês é? O mês de Nissan. Dia 14 do mês de Nissan. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Agora presta atenção do versículo 7. Presta bem atenção. Tomarão, olha aqui, ó. Eles têm uma botija aqui onde puseram o sangue do cordeiro, não é isso? Presta atenção. Eles tomarão do sangue do cordeiro. E diz ali que tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Olha o que ele faz. Aqui é uma porta. Aqui é uma porta. Esse som, rapaz, esse som tá demais, viu? Alô, boa. Ele está com sangue aqui. Deus instrui que ele pegue o sangue do cordeiro sem defeito. Ele pegue do sangue, passe em ambas as ombreiras e na verga da porta do sangue. Vou repetir. Ele diz para passar em ambas as ombreiras e na verga da porta do sangue que está aqui. O sangue está aqui. O que ele está falando? De quem que ele está falando? Jesus, da cruz. Aqui ele já está falando daquele que viria. Se não for pelo Espírito, você não entende. Por isso que eu perguntei para você. Se você olhar para a cruz e dizer que ali tem um mártir, um guerrilheiro político, um homem bom, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. O que aconteceria com o sangue que estivesse na porta? O que aconteceria com a família que estivesse dentro da casa e o sangue estivesse na porta? A morte não entraria, o anjo da morte não passaria. E se você não tivesse o sangue? Morreria o primogênito. O que significa morrer o primogênito? Não há descendência. O primogênito é que tem a bênção. O primogênito é a linhagem, é o futuro. Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, o que é que ele está pedindo para Isaque? Para Abraão, desculpa. Renunciar o seu futuro. Renunciar a sua descendência. Ele só tem um filho que lhe nasceu com 100 anos. Deus diz, renuncie, coloque no altar todo o seu futuro, toda a sua esperança, toda a sua vida, toda a sua descendência, todo o seu legado, toda a sua linhagem. Coloque no altar tudo aquilo que você tem. Você acha que foi fácil para Abraão? Deu seu filho. Quem é o pai que deu o filho para que morresse, para que todos nós crescêssemos? O próprio Deus Pai. Isso só pode ser feito no poder do Espírito Santo. Eu vou dizer mais. Imagine a cena.
Isaac deveria ter por volta de 15 anos. Isaac, um homem forte. Abraão já tem mais de 100 anos. Se ele nasceu com 100, Isaac tem 15, ele tem 115 anos. Vamos supor que você está passando por lá com a mão no bolso, assobiando. Aí você vê a cena. Tem um jovem de 15 anos, robusto e forte, amarrado entre galhos, etc. Ao lado dele um velhinho, de 115 anos, mirrado, bem com as costas curvadas. Você olharia e diria, esse velho não pôs esse jovem aí amarrado. Esse velho não teria capacidade de amarrar esse jovem. Esse jovem se entregou para que fosse amarrado e morto. Esse velhinho não tem condições de segurar um jovem desse. Olha o tamanho do homem. 15, 16 anos, robusto. Esse jovem provavelmente se entregou e se colocou na mão desse velhinho para que ele o sacrificasse. O que aconteceu na cruz? Ninguém tira a minha vida, João 10. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Ninguém mexeria em mim se eu não me entregasse. Isaac se entrega pelo Espírito Santo. O filho se entrega. Ninguém poderia tocar nele. Ele vai dizer a hora. Ele vai dizer o momento. Ele está no controle, ele nunca sai do controle. Ele mesmo se dá. É o Cordeiro da Páscoa. Por isso que Pedro vai falar que ele é o nosso Cordeiro Pascal. O que aconteceu com o Cordeiro Pascal? Ele livrou o povo da escravidão. Ele livrou o povo da opressão. Ele livrou o povo da servidão. Ele trouxe liberdade ao seu povo. O seu povo não poderia por si só se libertar. Por isso que um agente externo precisou se dar por nós. Porque desde o princípio, Adão e Eva buscam a liberdade e a autonomia. Buscaram errado. Deus diz, de toda árvore do jardim poderás comer livremente. Mas do fruto da árvore do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A serpente em Gênesis 3, isso é Gênesis 2, Gênesis 3, a serpente veio e diz, como foi que Deus disse? Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão deuses. Vocês terão liberdade, vocês terão autonomia. Vocês conhecerão coisas que vocês não conhecem. Vocês vão entrar numa outra dimensão. Experimenta. E diz que a árvore era boa para o conhecimento. A árvore era boa ao se ver, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. João vai dizer isso. São os 3 pecados. São esse grupo, concupiscência dos olhos, concupiscência é o desejo exacerbado. É o desejo dos olhos, é o desejo da carne e a soberba da vida. A árvore poderia dar um conhecimento para eles. Eles comem. E lá eles caíram. Lá eles morreram. Só no poder do Espírito Santo eu sou capaz de ser convencido dessa verdade. E só no poder da ressurreição eu consigo nascer para a vida. Eu consigo nascer de novo. Caso contrário, é religião. Para ser religioso não precisa do Espírito Santo. Para ser religioso, qualquer um pode ser, basta querer. Para ser um crente, não, é na dependência do Espírito Santo. Presta atenção no que eu vou dizer, se você entender, amém. Se não entender, um dia você entende, não faz mal. Só Deus é autorreferente. O que significa isso? Só Deus é referência para si mesmo. Ele é alto, por isso que quando Moisés pergunta para ele, mas eu vou em nome de quem? Ele diz, quem que mandou Moisés? Diga a Faraó que quem mandou? Eu sou referência para mim mesmo. Eu sou o que sou. Eu sou o começo e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou referência para mim, eu não preciso. Por isso que Deus não pode jurar no nome de ninguém.
Porque qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, desfaria perante Deus. Deus diz: eu juro em meu próprio nome. Ou seja, eu garanto a legitimidade da minha aliança. Por isso que quem passa pelo fogo não é Abraão. Quem passa por entre as aves partidas é uma chama de fogo, é Cristo. Porque ele sabe que o homem não tem condições, o homem não é autorreferente. O homem só pode cumprir a aliança através do Espírito Santo. O homem não é autorreferente. O homem é tel-referente. A referência dele está em Deus. Por isso que Paulo vai falar, Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele. Ele vai exortar a igreja e dizer: olha, amanhã nos encontraremos, se Deus permitir. Ele é a referência. Nós queremos ser autorreferentes, como Deus, assim como Adão e Eva. Mas não conseguimos. Nós, depois da queda, nos tornamos antroporreferentes. Ou seja, a referência do homem. Pelo próprio homem. Quando Jesus vem à terra, ele diz: não. A referência que vocês devem ter na terra sou eu. Por isso nós somos igreja, porque nós queremos nos parecer como Jesus. Queremos ser como Jesus, andar como Jesus, pensar como Jesus. Por isso Paulo vai falar em Colossenses: pensai nas coisas que estão de cima. Por isso a oração do Pai Nosso, Jesus vai falar: olha, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Presta atenção. Seja feita a tua vontade aqui na terra, entre nós, aquela vontade que já é feita e manifesta nos céus. Quando eu oro, eu tento buscar, discernir, estar sensível à vontade manifesta e realizada nos céus, a fim dela poder se concretizar aqui na terra. E isso eu só posso fazer no poder do Espírito Santo. Nós pentecostais confundimos unção do Espírito Santo e falar línguas estranhas. Ou em rodopio, etc. Há essas manifestações. Mas para que eu vá no altar encontrar, Jesus abriu o caminho. E ele deixou um paráclito. Paráclito é aquele que está ao lado auxiliando, ajudando. Por isso que Paulo vai dizer: ser cheios do Espírito Santo e não satisfazeis aos desejos da carne. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou nas regiões celestes vendo a vontade de Deus para que ela se cumpra na terra. Qual é o problema então? Romanos 7. Quando os meus desejos, a carne começa a sobressair, como eu falei lá em Gênesis 3. Eu olho para o fruto, seja o fruto que for, e aí eu começo a desejar, a querer os meus desejos, o meu homem interior, a minha carne, soma, sarques, ele começa a combater, ele começa a lutar contra a vontade do Espírito Santo, que habita em mim. Por isso que eu preciso morrer. Mas eu não consigo me matar. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude a morrer para que Cristo viva em mim. E eu cumpra aos ensinamentos de Cristo. Eu não consigo viver a vida cristã por mim mesmo. É como se você estivesse se afogando no meio de um oceano e puxasse o seu cabelo para tentar se salvar. Você acha que você consegue? Você vai morrer afogado. Imagina você ver um amigo teu passando. Lá, você está no meio do oceano, e aí o amigo teu está puxando o cabelo. Socorro! E puxando o cabelo. O que você está fazendo? Estou tentando me salvar. O que você diria para ele? É isso que acontece com alguns crentes. Eles querem viver a vida cristã na força da carne.
Na força da lei, isso é legalismo. Por isso que Jesus disse, olha, quando eu for ao Pai, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ajudará a viver essa vida que é loucura, que é impossível viver aos olhos humanos, que não há como viver se não for pelo Espírito Santo. Por isso é que ele enviou o Espírito Santo, o próprio Deus, para que eu e você pudéssemos realizar a vontade dele aqui na terra. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu levo a vida cristã onde o mal não consegue ter força. Há uma velha lenda de um missionário que ele estava numa tribo indígena, e uma tribo que alguns já tinham conhecido a Jesus Cristo, nasceram de novo. E diz que esse índio, nos Estados Unidos, etc., e ele disse, há 2 cachorros dentro de mim, um branco e um preto. Quando eu alimento o branco cresce e começa a bater no preto. Quando eu alimento o preto, ele começa a ficar mais forte, crescer, e ele começa a ganhar do branco e assim vice-versa. Ele diz assim, sou eu. Quando eu alimento o espírito, eu ando no espírito, o outro tem que se encolher, ele não tem força. Quando eu alimento a carne, aí o outro que enfraquece. E eu e você necessitamos do poder do Espírito Santo para vivermos em santidade. Eu e você não conseguimos produzir santidade. Isaías capítulo 6, a visão do profeta. O que o profeta vê? No dia da morte do rei Urias, eu tive uma visão. Qual foi a visão? Ele vê o trono e os querubins, os serafins estão lá, com 2 asas eles voavam, com 2 cobriam o pé, com 2 cobriam o rosto. O que eles diziam uns para os outros? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eles falavam para quem? Uns para os outros, eles não falavam para Deus. Eles falavam uns para os outros. É como se nós estivéssemos diante do trono da santidade de Deus e nos lembrássemos mutuamente acerca de quem servimos, de quem é o único santo. Por isso você não vai encontrar no Novo Testamento santo no singular. Santo é só Deus. Todas as vezes que se refere aos santos é no plural. Porque nós somos santos quando estamos juntos, cheios do Espírito Santo, dizendo uns aos outros, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Os santos se reúnem, os santos estão juntos. E isso só pode ser realizado no poder do Espírito Santo. Não tem como fazer isso pelo braço da carne. Os judeus tentaram viver a vida com Deus, baseados na lei. Fracassaram, naufragaram. Um horror. Porque não é a força da lei. Paulo vai trabalhar isso em Romanos 5, 6 e 7. Ele vai dizer, há algo dentro de mim que batalha. A lei vem e a lei serve para mostrar que eu estou em pecado. Se não estivesse a lei, não mostraria o meu pecado. Mas aí a lei vem e me espanca, dizendo, seu pecador, você não consegue cumprir a lei. Aí ele diz, mas vem a graça de Jesus Cristo. Vem a morte do Cordeiro Santo de Deus. Aí eu olho para aquela cruz, eu me agarro aos pés da cruz e digo, o Senhor é o meu Senhor, só Tu és santo, me ajuda. O Espírito vem em mim, o Espírito Santo me enche, e aí o poder da ressurreição toma conta de mim, e aí eu vivo a vida em Cristo, vivida no Espírito, vivida em Cristo, não pela força da lei. Não são rituais. O judeu até hoje, ele vive de rituais. Há o dia da Torá. Eu estava na sinagoga, aí a Torá entra e caminha, vem aqui, ela é retirada do Santo dos Santos, só o rabino pega, e ela leva, todo judeu vem e começa a tocar na Torá, e aí toca, e etc. Depois volta, eles choram, etc. Mas onde está Cristo? Onde está a graça?
Onde está o Espírito Santo? E aí eles colocam o kipar, o talit, colocam as franjas, fazem as rezas. Eles deixam os peiotes, que são aqueles rabinhos, e eles se vestem, eles não tocam em nada. Onde está o Espírito Santo? Meu irmão, abra Gênesis 22. Tenta entender isso. Já falamos, Deus pede o sacrifício de Isaac, não é isso? Pronto. Veja o versículo 7. Isaac olha para o pai. Eles olham, Deus pediu o sacrifício, ele está subindo, olha a pergunta de Isaac. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Estão acompanhando? O que Isaac pergunta para Abraão? Pai, o fogo está aqui, tudo bem. A lenha também. Está tudo pronto para o ritual. Está aqui a lenha, está aqui o fogo. Mas está faltando uma coisa. O que é que está faltando? Essa é a pergunta que a igreja tem que fazer, os santos têm que fazer todo dia. A igreja está aqui, a cadeira está aqui, o louvor está aqui, as caixas estão aqui, o pastor está aqui, os presbíteros estão aqui, a bateria está aqui, as luzes estão pagas, está aqui, o ventilador está aqui, o povo está aqui, mas se não tiver uma coisa, é melhor a gente ir embora. O que é? Pronto. Como diz o cearense, pronto. Pronto. Tem tudo, o louvor está belíssimo, a pregação maravilhosa, os crentes tudo bonito, cheiroso, tomaram banho, as cadeiras confortáveis, tem sol. Mas, qual que é a pergunta? Onde está o cordeiro? Se não tiver cordeiro, não tem adoração. Se não tem cordeiro, não tem adoração. Se não tem cordeiro, não tem adoração. Só há adoração se o cordeiro estiver lá. Mas, pastor, o louvor está lindo, a festa está maravilhosa, os crentes estão rindo, estão abençoados, estão chorando. Onde está o cordeiro? Porque se não houver o cordeiro, não há adoração. É isso que o profeta Ageu fala. Eu não ouvirei mais o estrépito dos teus violões, dos teus instrumentos musicais. Por quê? Porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Isso é religião. Para viver isso não precisa do Espírito Santo. Pode pedir para o Espírito Santo sair. Só há adoração se o Cordeiro estiver lá, e o Cordeiro está lá. Quando se fala do nome dele, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou lá, através da pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver lá, pode ir embora. Não faz falta nenhuma. Vai assistir um filme, vai jogar bola, que é a mesma coisa. A pergunta de Isaac ressoa até os nossos dias. Onde está o cordeiro? Às vezes você vai em encontros, conferências, etc. E eu fico, mas onde é que está o cordeiro aqui? O pregador se exalta, o pastor se exalta, os músicos se exaltam, todo mundo exalta, e você, aonde está? Que horas que o cordeiro vai entrar? Tanto que quando Jesus entra na sinagoga e lê o texto de Isaías, ele não é recebido. Ele não é bem-vindo na própria casa que se clamava pelo nome dele. Ó. Eu vim para os meus não me receberam. Eu vim para o meu povo. Era o pastor daquele rebanho. Aquele rebanho está sofrendo. A bandeira de Roma está tremulando no mastro. Eles estão sendo oprimidos pelos romanos. Vem o libertador de Israel. O Yeshua, Ramachia, Ben Davi, filho de Davi, da linhagem de Davi como prometido.
A estrela mostrou que era ele. A estrela que é prometida em Números 24. Uma estrela procederá de Jacó. A estrela viria e mostraria que o Messias veio, o Cordeiro da Páscoa chegou. E eles não reconhecem, porque o Espírito não estava lá. Eles entendiam da lei, mas não do Espírito da lei. Era justiça humana, não tinha nada do Espírito. Por isso que Jesus entra, eles não reconhecem. Jesus dá sinais, João, o Evangelho de João, o Evangelho dos 7 sinais, chamados também de milagres, mostrando que é ele. O cego está à beira do caminho e começa: Jesus, Yeshua, salvação, filho de Davi, do trono de Davi, aquele que sucederia Davi e o seu trono não teria fim. Ele está falando: Salvador, da linhagem de Davi, tem misericórdia de mim. O que os apóstolos falam? Senhor, manda esse cara dar um tempo. A gente está aqui celebrando numa festa bonita e tal, e esse homem está aí falando, gritando, cala ele. Jesus para e volta e diz: ele reconheceu o Messias. Olha que coisa. Aquele que não via, viu. E os que viam estavam cegos. Quem mais enxergou era aquele que não enxergava. Por quê? Porque ele viu o que ninguém viu com os olhos carnais, porque é impossível ver com os olhos carnais. Ele só reconheceu pelos passos, porque o Espírito Santo falou ao coração dele. Esse é aquele que viria. Esse é o Salvador de Israel. Esse é o Cordeiro prometido. Esse é Emanuel, Deus conosco. E ele clama: Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que Jesus faz? Para. Ele para. O que é que você quer? Tem misericórdia, eu quero ser... Veja. E aqueles que viam estavam cegos. Por quê? Porque eu só posso ver com os olhos da fé. Por isso que foi minha pergunta novamente. Quando você olha para a cruz, o que é que você vê? Se você está vendo um mártir, um libertador, um sofredor, uma vítima, um guerrilheiro sem causa, você precisa nascer de novo. Porque eu só posso ver com os olhos abertos pelos olhos da fé. Com os olhos da fé eu digo: ali está o Filho de Deus, Senhor meu e Deus meu. Pedro vai falar com Jesus a certa altura. E ele pergunta: que os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é o Elias, o profeta do fogo. Outros dizem que o senhor é um outro profeta. Outros dizem que é João Batista. Os outros e tal. Aí Jesus chega para eles e diz: tá bom, o que é que vocês dizem que eu sou? Eles, tudo bem. E vocês? Pedro olha e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vira para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? Porque não fosse carne nem sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fosse carne nem sangue que te revelou. Essa revelação só pode ser dada pelo meu Pai que está no céu. Por isso você é feliz. Por isso você é bem-aventurado. Por isso você viu o que as pessoas não conseguem ver. O que é que você vê quando você olha para a cruz? Você só poderá ver se Deus abrir os seus olhos. Você só poderá cumprir os mandamentos se for pelo Espírito Santo. Por isso que tem muitos líderes, pastores doentes, porque estão querendo tirar fruto do Espírito em quem ainda não nasceu de novo. Querem que essas pessoas deem o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 18,
fruto do Espírito e obras da carne. O fruto do Espírito só pode frutificar, dar, crescer naqueles que têm uma vida com o Espírito. Por isso que o líder, o pastor, que tenta tirar fruto do Espírito de quem vive na carne, de quem não nasceu de novo, ele morre louco, cansado, estresse e abandona a obra. Porque o fruto do Espírito só pode ser dado por quem tem o Espírito Santo. Eu não sou capaz de gerar santidade. Eu não sou capaz de gerar justiça. Por isso Mateus 6, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Busca de Deus. O reino de Deus é como se fosse, aqui é simbólico, por favor, né? Eu vi esse exemplo, eu gostei, é como se fosse uma nave invisível no meio de uma praça. Todo mundo está passando. Ninguém vê o reino. Quando o Espírito Santo, ele vem e me transforma, ele me encontra, eu nasço novamente, nasço da água do Espírito. É como se eu entrasse nessa astronave invisível. E eu começo a ver. Mas ninguém vê. Eu só consigo viver a vida no Espírito pelo Espírito. Eu só consigo discernir se for no Espírito. O dia que eu começo a confiar na minha própria carne, o dia que eu começo a confiar no meu conhecimento, o dia que eu começo a confiar na minha experiência, quando eu deixo de viver uma vida cristocêntrica, Cristo no centro, quando eu deixo de pregar um sermão cristocêntrico e começo a dar testemunho dos grandes feitos que Deus tem feito por meu intermédio, da minha oração poderosa, de como eu sou generoso, de como eu sou voluntário, de como eu leio a Bíblia, de o quanto eu oro, de o quanto eu faço, é porque o Espírito Santo está se apagando em mim. E eu só creio que o homem pode apagar o Espírito, porque a Bíblia diz isso. Não apagueis o Espírito. Eu não entendo isso, mas a Bíblia diz que o homem tem a capacidade de apagar o Espírito. Não me peça para explicar isso, que eu não sei como é que é. Porque Ele é Deus. Mas de alguma maneira eu vou dando vazão à carne. De alguma maneira eu vou deixando que minha carne prevaleça e eu vou sendo antroporreferente, ao invés de Theo ou Cristo referente. E aí eu começo a dizer o quanto Deus tem me usado para a expansão do seu reino. O quanto eu ouvir uma mensagem sou capaz de discernir nas Escrituras pela quantidade de livros de teologia ou de conhecimento bíblico. É porque eu estou apagando o Espírito. Porém, quando a minha conversa, o meu pensamento e a minha vida giram em Cristo, ao redor de Cristo, da figura de Cristo, e tudo aquilo que eu faço exalta a Deus, até as minhas boas obras, eu reconheço que de antemão Ele preparou para que eu caminhasse nelas, para que os homens, ao verem as boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Até as minhas boas obras eu reconheço que Ele de antemão preparou, para que os homens, ao perceberem eu realizando essas boas obras, eles glorifiquem a Deus que está nos céus. Eles dizem, Deus é bom, porque o que esse homem está fazendo só pode ser Deus. Não é eu fazer o gol numa partida e dizer... E aí depois ter um testemunho horroroso. Xingo o juiz, dou canelada no outro, saio com mulheres que não é a minha mulher, mas na hora do gol eu olho e digo... Não adianta, isso é religião. A vida no Espírito só pode ser vivida no Espírito. A vida no Espírito só pode ser entendida no Espírito. A vida no Espírito, a obra de Deus só pode ser feita no Espírito. Eu conheci grandes pastores, com obras enormes, conversava com o pastor Fernando. Homens que olhavam e diziam, meu Deus, se eu fizer 1% do que esse pastor faz, construir 0,5%, eu já estou realizado.
Mas ele deixou de viver a vida do espírito por alguma razão. Apagou o espírito e fez aquilo que era o prazer da carne. Todo aquele império desmoronou. E aí um pastor muito de idade, ainda vivo, um dos homens mais sábios que nós temos no Brasil, ele disse assim: o diabo, ele tem paciência. Ele vai inchando o ego do homem. Nossa, como você lê a Bíblia, como você tal, nossa, você, e ele vai inchando. E depois que está cheio de ar, ele pega um alfinete e faz assim, plum, e aquilo estoura, cai tudo, era só ar. Eu olhei e disse: esse homem tem razão. Porque quando nós vivemos o Espírito, nós buscamos a glória daquele que morreu por nós. Nós buscamos só a glória dele. Fazemos o que fazemos por causa dele. Como C.S. Lewis, um literato inglês, ele dizia: o céu só é céu porque Cristo está lá. Se Jesus não estivesse no céu, aquilo seria um inferno. O lugar bom é onde Deus está. É por isso que Henry Nouwen, ao falar de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, ele diz: o filho pródigo sai da sua casa, da casa do pai, e ele vai procurar na terra distante, com mulheres, com jogos e com amigos, aquilo que ele só poderia encontrar na casa do pai. E ele anda, perambula, caminha, vai para cá, vai para lá, até que ele se percebe comendo alfarrobas de porco. E lá o Espírito Santo o encontra e ele diz: pequei contra os céus, ou seja, pequei contra Deus e contra o meu pai. Voltarei à casa do meu pai, certamente eu trabalharei lá como um empregado qualquer, ele me aceitará. E qual não é a sua surpresa quando ele volta? O pai está ali na porta. Para um ancião do Oriente, ele jamais correria ou andaria rapidamente em direção ao filho. Seria um desprezo para o ancião. Aquela parábola choca, porque não é costume do Oriente o pai estar na porta e ainda quando vê o filho, sair ao encontro do filho. Por isso que a parábola deveria ser a parábola do bom pai, mas é a parábola do filho pródigo. O filho vem, pede perdão e diz: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o Senhor. Qual é a palavra do pai? Preparai um novilho cevado. Hoje é festa, porque o meu filho estava morto e viveu. O meu filho estava morto, estava perdido e foi encontrado. Está junto com 3 parábolas, Lucas 15. Parábola da ovelha perdida e do dracma perdido. E a parábola do filho pródigo. É o filho que se perdeu e voltou a casa. Ou seja, filho, você pode andar por onde quiser, buscar o lugar que você desejar, gastar a riqueza que eu te dei, que é a vida, em qualquer lugar desse planeta. Mas você só vai encontrar Deus, o Pai, na casa. Qual é a casa? Lá, a casa que você saiu. Deus resolveu habitar em você. Vou repetir. Deus, soberanamente, ele disse: eu vou habitar no homem. Salomão constrói uma casa e diz: olha quanto ouro, olha quanto vou fazer a festa. Ele diz: olha, se os céus dos céus não conseguem suportar Deus, habitaria Deus numa casa terrena? Mas ele olha para mim e para você e diz: eu não habito em casa com ouro, luxo ou qualquer coisa, mas eu decidi habitar dentro de você, através do Espírito Santo. Você pode correr em qualquer lugar, buscar a mulher, o prazer, o luxo, jogo, o que você quiser. Você só vai encontrar o conforto, o consolo, o aconchego da casa do Pai dentro dessa casa. O problema é que eu e você muitas vezes somos atraídos para o país distante, para a terra longínqua. E gastamos nossa vida com besteira, com coisas que acabam.
Quando Deus diz assim, eu quero habitar aí dentro. Você é o meu tabernáculo. Você é minha casa. Deus, mas o Senhor é o Senhor dos senhores. Os céus dos céus não conseguem conter a tua glória. Isaías caiu ao contemplar a tua glória. João, na ilha de Patmos, ele caiu. Pedro, depois do milagre, da pesca milagrosa, ele diz, afasta-te de mim porque sou pecador. Eu não posso suportar tua santidade. Eu sou um homem pecador, misericórdia, afasta-te. Ele diz, não, Pedro, eu sei quem você é. Pedro, eu sei os teus defeitos. Mas você é o meu discípulo, você é o meu filho. Você é Petros. Você é rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Eu decidi habitar em você, Pedro, apesar de você. Apesar de você, eu decidi morar em você. E ele faz isso através do Espírito Santo. Mas o problema é que nós olhamos para lugares longínquos, terras distantes. Quando nos distanciamos do Pai, nos distanciamos de nós mesmos. E aí tem muita gente se procurando até hoje. Tem muita gente tentando encontrar sua identidade. E aí ele busca a identidade no casamento, ele busca a identidade nos amigos, ele busca identidade em diplomas, ele busca identidade na religião, ele busca identidade na igreja, ele busca identidade na teologia, ele busca identidade em bons livros, ele busca identidade na estética, ele busca identidade em carros, ele busca identidade em projetos megalomaníacos, ele busca identidade na religião. E Deus diz, você só pode buscar a sua identidade quando procurar dentro da casa. Lembra que a mulher perde a dracma dentro de casa. Ela não perde fora. Ela perde dentro da própria casa. Ou seja, ela começa a limpar a própria casa. Porque encontrando Deus, ela encontra o propósito da sua vida. Encontrando Deus, ela encontra quem ela é. Encontrando Deus, ela sabe quem ela é. Encontrando Deus. Foi isso que aconteceu na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4. Jesus acaba de sair do batismo. Lá no batismo, o céu se abre e desce uma pomba e pousa em Jesus. E uma voz dos céus diz, esse é o meu filho amado, em que minha alma se compraz. Deus o Pai diz, você é o meu filho amado. O Espírito Santo confirma através da encarnação ou incorporação de uma pomba, e Jesus está sendo batizado. Ele sai do batismo, o Espírito Santo, vou repetir, leia lá, o Espírito Santo, não é o diabo que o leva para o deserto, não é a carne que o leva para o deserto. Isso é difícil entender. Que pai é esse que leva o filho para o deserto? Por isso que há muitos em crise, porque prega uma teologia da prosperidade, do parquinho de diversões, do triunfo, só da alegria. E aí o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para quê? Leia o texto. Diz, ele vai para o deserto para encontrar Satanás, para ser tentado. 40 dias de jejum. 40 dias Jesus está no deserto esperando quem? O diabo. Leia o texto. 40 dias, todos os dias, ele se levantando, dizendo quando será o encontro. No último dia, ele teve sede. A Bíblia diz que Jesus tem sede. Quem é que aparece? O próprio. E diz, se és filho de Deus, transforma pedras em pães. Qual é a pergunta que ele fez? Qual é a pergunta? O que é que ele põe em dúvida? O que é que ele coloca em xeque? A identidade, a filiação de Jesus. Você é filho de Deus mesmo? Se és filho de Deus, de quando em quando Satanás vem e questiona a nossa identidade.
Que pai é esse que ama um filho e o põe 40 dias sem bebida e sem comida no deserto para ser tentado por Satanás? Que tipo de pai é esse? É o que sobe no meu e no seu coração. Quando vem a tribulação, nós começamos perguntando, questionando quem somos. Por 3 vezes, se és filho de Deus, pula desse penhasco, porque dará ordem aos seus anjos que te cuidem, que te protejam. Não vou deixar acontecer nada. Porque se um Deus ama o filho, ele vai proteger esse filho. Ele vai questionar a nossa identidade. O quanto Deus nos ama, se é que nos ama. Se ama porque nos deixa sofrer. Se ama porque passamos fome. Se ama porque não temos o que beber. Que Deus é esse? É a mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Que Deus é esse? Que tira tudo de um homem, tira trabalho, tira filhos, tira propriedade, que com tanta luta conseguiu. Que tipo de Deus é esse? Para servir um Deus como esse, é melhor amaldiçoá-lo e morrê-lo. Um Deus que não dá nada em troca, um Deus que tira isso. Eu pergunto a você, você serviria a Deus se Deus não te desse nada em troca? Você serviria a Deus se Ele não te desse nada do que você já tem? Você continuaria servindo a Deus se Ele retirasse tudo aquilo que você tem de valor, que você considere que você ama, e se Ele tirasse, você continua servindo a Deus em troca de nada? Sabe quem fez essa pergunta? O diabo. Jó capítulo 1. De onde vens? Venho de cirandar a terra. O que Deus pergunta? Viste o meu servo Jó? O diabo, claro. Rapaz, o cara tem filhos que não acaba mais. Propriedade, casa, riqueza, luxo. Ele tem tudo. Até eu serviria um Deus assim. Ah, uai, sou bobo? Até eu. Rapaz, você está enganado. Ah, vamos ver. Mexe em Jó. Mexe na saúde. Mexe na casa. Tira a propriedade. Será que ele vai te servir? Será que ele continua te amando? Será que Jó continua te buscando? Essa é a aposta que o diabo faz. Jó não te serve em troca de nada. E aí Deus aposta e diz, vai lá, pode mexer. Ele é meu servo. Você vai ver que ele me serve em troca de nada. Eu pergunto a você mais uma vez. Você serviria a Deus em troca de nada? Não responda. Mas se tiver que responder, diz, se o Espírito Santo me ajudar, eu consigo. Mas se ele não me ajudar, eu nego esse Deus. Se o Espírito Santo não me ajudar, eu vou apedrejar. Eu vou cuspir na face de Cristo. Eu vou ajudar a cravar a coroa de espinhos à cabeça dele. Eu vou pegar o martelo para colocar o cravo na sua mão. Eu vou dar a última martelada no pé dele, se o Espírito Santo não me ajudar. Eu vou blasfemar se o Espírito Santo não me ajudar. Eu vou dizer para o meu marido, amaldiçoa o teu Deus e morre se ele não me ajudar. Agora, se o Espírito Santo me der graça, estiver comigo, eu creio que eu vou conseguir superar essa. Se o Espírito Santo me ajudar, deu para entender porque você precisa ser cheio do Espírito Santo? Porque não se vive a vida cristã com a ajuda da religião, da carne, ou do dinheiro, ou qualquer coisa. Só se vive a vida cristã no Espírito. Por isso todos os dias a gente levanta e diz, Espírito Santo me ajuda hoje. Espírito Santo, eu sou filho de Deus, eu sei quem é a minha identidade. O Senhor já falou no meu coração, eu sou filho de Deus, eu sou filho amado. Seja no vale, seja no alto da montanha, seja na cama de um hospital, seja como médico no hospital. O Senhor me ama, eu sou teu filho. O Senhor me salvou. Sem o Senhor eu não posso, sem o Senhor eu não consigo. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, me visita. Espírito Santo, me ajuda. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Deus sabia disso. Por isso que Ele deixou o Espírito Santo. E não só deixou o Espírito Santo quando disse, buscai, buscai,
batei, abri-se-vos-á. Eu queria que nós orássemos agora. Há pessoas nessa noite, líderes, que estão tentando fazer coisas impulsionados pela carne. Estão até bem intencionados, desejando uma vida cristã extraordinária nas suas igrejas, mas na força da lei. E você está muito cansado. Desde que eu cheguei aqui, Deus me falava isso, que há um grupo aqui, um povo cansado, porque estão até bem intencionados, tentando fazer a obra de Deus. Às vezes você é um homem honrado, você é um homem de palavra, você está ali fazendo, você não é aquele cara que larga na metade, você não é aquela irmã que faz com negligência, você não é um inconsequente, você não é o irresponsável, você é um cara que quer fazer o melhor. Mas assim, na caminhada, a gente vai se distanciando da casa e achando que a gente pode fazer sem a ajuda, a força e o poder do Espírito Santo. E Deus está falando, hoje eu estou falando com você, para que você mude o rumo, a direção, só foque, só encaixe. Algumas pessoas às vezes me mostram assim, que basta você desfocou, é como se você tivesse desfocado. Você foi tirar a imagem que Deus está mostrando, é como se você fosse tirar uma foto e está desfocado. Você tentou tirar foto, você tentou fazer o melhor, mas você é desfocado. E Deus disse, hoje eu quero trazer foco. Hoje eu quero realinhar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Receba se isso é com você. Você tem o Espírito Santo de Sina, se for com você, hoje Deus está falando com você. Nas muitas guerras que eu e você travamos, às vezes a armadura se desloca, ela se desalinha. Aí vai um pouco para cá, porque você saiu de uma flecha, aí o teu escudo você foi, aí a bota desencaixou do pé, e aí foi, e só desalinhou, só saiu de prumo, porque você estava na batalha. Não é que você estava em casa descansando, você está brigando. Você só se feriu porque você estava na batalha, você não estava em casa, rindo dos outros enquanto outros faziam. Você não estava brincando enquanto outros estavam trabalhando, lutando. Por isso que você desalinhou, realinhou. Isso é bênção. E Deus disse, eu trouxe aqui para alinhar a armadura. Nós vamos alinhar de novo, dar mais uma afiada na espada. Vamos acertar o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias da salvação. Nós vamos realinhar isso, simplesmente porque você é meu filho. E eu não vou deixar meu filho assim. O meu filho eu trato como filho, eu amo como filho. E eu mandei para a batalha, eu coloquei lá porque eu estava lá com ele. Ele não estava sozinho. Nenhuma luta que você lutou foi sozinho. Essa pandemia, Deus estava com você. Ele não deixou, ele não fechou a igreja e foi para o céu descansar. As igrejas estavam fechadas, mas os tabernáculos estavam abertos. E o Espírito Santo estava habitando e cultuando e celebrando junto com você. E tudo isso aconteceu, e pode ser que tenha desalinhado. Pode ser que é um ferimento aqui, um ferimento ali. Hoje o Espírito Santo de Deus quer realinhar, quer focar. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer e queria que você tivesse muita liberdade em fazer. Simbolicamente, é como se fosse o altar do Senhor. Se é que você quiser vir aqui à frente, numa demonstração simbólica a Deus, mas para você ficar aqui sentado, Deus não me ouve, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas se você quiser fazer isso, dando um passo à frente, dizendo, Senhor, sou eu essa pessoa, que meio que desfocou, desalinhou, cansou, está meio... Vem à frente no altar, o altar está aberto. Eu lembro quando Jesus entrou na sinagoga e tinha um homem com a mão mirrada. E é interessante, ele vai para o homem, Deus não poderia curar aquele homem da mão mirrada, poderia. Mas ele fala para o homem da mão mirrada, estende a tua mão, vem para o meio. Eu creio que era um sinal que Deus esperava daquele homem. Dizendo, vem aqui, porque hoje nós vamos realinhar algumas coisas. Algumas pessoas que estão enfileiradas,
e só estão com feridas porque estavam na batalha, não estavam em casa dormindo, estavam na batalha, brigando, lutando, e é claro, pegou, machucou, faz parte, é isso mesmo, vamos em frente. E Deus diz: eu vou aqui, o bom pastor está passando no meio do seu rebanho. É como se o bom pastor estivesse cuidando, tirando o carrapicho de uma, cuidando da ferida, o bálsamo, o azeite, o óleo de Gileade. A única coisa é você se colocar e dizer: Deus, sou eu essa pessoa, eu que preciso hoje, eu é que preciso, eu sou teu filho, o Senhor não me deixará no meio da estrada. Senhor, eu sou aquele cego clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se falarem, fique quieto, você diz: eu vou gritar mais, porque é um Deus que me ouve. Há um pastor no rebanho, há um pastor no meio do rebanho. O nome dele é Jesus de Nazaré, o bom pastor do Salmo 23. Então você não está fazendo isso para mostrar para homens, você não está fazendo isso por força da religião, do mecanismo, da pressão psicológica, do convencimento das palavras de um homem. Basta se você for impelido pelo Espírito Santo. E o bálsamo está no nosso meio. O bom pastor está caminhando no meio do seu povo. Ele está aqui para curar. Ele está aqui para tratar o seu povo, os seus homens, as suas mulheres, os seus filhos, os seus amados. Gente que Ele ama, gente que Ele quer bem, gente que ouviu a voz dEle e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Gente que ouviu o bom pastor chamando e disse: é comigo, eu vou sair do banco de reserva, eu vou sair da comodidade, eu vou sair da preguiça. Sou eu. Deus falou comigo. Sou eu ouvi Ele me chamando, eu ouvi Ele falar comigo. Como você sabe, eu sei, porque diz que a ovelha discerne, conhece, reconhece a voz do bom pastor. Não ouvirá o ladrão, não ouvirá o salteador, mas o bom pastor, a ovelha reconhece e sabe que é Ele chamando. Por isso que você ouviu Deus, por isso que você está na batalha, por isso que você está lutando, por isso que é briga, por isso que é aí. Mas o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo age em você, o Espírito Santo habita em você. Ele está aqui, Ele prometeu, Ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu.
porque nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito, precisamos da Tua presença. Precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja mesmo o centro da nossa existência, seja o centro da nossa vida, seja a nossa direção. Oh Deus, seja aquele que nos desperta pela manhã, seja aquele que nos faz deitar e ter um sono tranquilo à noite. Seja o alfa e ômega, o começo e o final. Seja Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Seja o anseio do nosso coração, seja o desejo da nossa alma. Pai, em nome de Jesus nós oramos, porque a palavra diz que você também é aquele que renova a força do cansado. Você também é aquele que renova, Senhor. E como nós temos nos apegado a essa palavra sobre esse ano, foi essa palavra que o Senhor nos deu, por isso nós oramos agora, Jesus. Traga renovo sobre todo o Teu povo nesse lugar, sobre todo o Teu povo, cada pastor, cada líder, cada irmão, cada irmã, cada líder de família, Senhor, aqui representado, cada pai, cada mãe. Nós oramos e buscamos o Senhor, o Teu renovo, que a chama da Tua presença não cesse no nosso coração, não se apague dentro de nós, Senhor, mas mantenha viva, forte, para a glória do Teu nome, Jesus. Nós oramos, Senhor, nós oramos nessa noite, Pai, porque nós acreditamos no poder do Senhor para fazer. Você já está fazendo maravilhas no nosso meio. Você já está fazendo maravilhas no nosso meio. Você já está fazendo maravilhas no nosso meio. E eu oro para que quando cada um voltar para o seu campo, quando cada um voltar para a sua igreja local, você cumpra a sua palavra quando diz: os sinais seguirão que creem. Os sinais seguirão que creem. Aqueles que creem estão nesse lugar. Aleluia! Diga para o Senhor nessa noite: eu creio. Eu sou do time dos que creem. Eu sou do time dos que creem. Eu sou do time dos que creem.
palavra. Bom é o Senhor. Bom é aguardar por sua salvação. Amém? Abraça esse irmão, essa irmã que está aí do seu lado. Não só quem está aqui na frente, mas você aí também. Fala, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor é com você. O Senhor é com você.